No vídeo de hoje eu quero te mostrar uma técnica de edição que ela é muito utilizada pelos profissionais e não é muito comentada, porque eles guardam as 7 chaves. Então aqui eu quero quebrar esse paradigma e te mostrar tudo sobre essa técnica e como a gente pode fazer ela no passo a passo, tá? Vamos lá pro vídeo. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida, tá? Se tu gostar desse vídeo, do conteúdo dele, depois dá uma olhada no link aqui embaixo, vai estar na descrição, é uma página que vai te falar tudo sobre o Método 20, tá? Por hora, vamos lá aprender sobre esse efeito louco aí. E o efeito em questão, ele é, vamos entrar aqui na tela do computador, ele se chama o efeito Orton, tá? É o Orton Effect. E ele é um efeito que foi criado pelo fotógrafo Michael Orton, por isso o nome, e ele dá esse tom mais surrealista na imagem, parece que foi feito quase uma pintura, certo? Tem fotos com efeitos que ficam mais pesados e fotos com efeitos que são mais leves na mão. Essa aqui, ela tá um meio termo, tá? Mas se a gente entrar nessa foto, esse cara aqui pesou bem o efeito, tá? Fica bem pesado. Aqui ficou mais sutil também o efeito. É uma técnica que ela funciona muito bem em fotografias que tenham detalhes finos. E o que são detalhes finos? São essas pequenas flores aqui, são essas pequenas folhagens, é a grama fina aqui. Aqui é toda essa textura de grama, né, que parece que passou uma máquina aqui. Se a gente pegar essa foto, ó, são essas texturas aqui das folhagens. Então, é uma técnica que é muito utilizada em fotografias de paisagem, tá? Ó, a gente fica com esse efeito bem surrealista, assim, parece que tá tudo brilhando. Ó, aqui a mesma coisa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tem um site que é muito utilizado para isso, que é o 500px, né, 500px. Então, se tu vir aqui em descobertas, né, Discover, e vir em Popular Photos, vamos lá. Deixa eu só dar uma filtrada aqui, deixa eu ver, em Landscapes e Natureza, que é onde mais funciona. Não quer dizer que tu não consiga usar esse tipo de fotografia, esse tipo de técnica em outras fotografias, também pode, tá? Aqui tudo é possível, tá? Mas ela é mais utilizada em fotografias de retrato, desculpa, em fotografias de paisagem e natureza, né? Então, vamos ver aqui, ó, esse é um site, né, que tu coloca as tuas fotos e com base nas curtidas, na quantidade de curtidas, eles dão uma nota, né? Ó, aqui, ó, 99.2, 98.9, e tu vê que muitas fotos, por isso que eu gosto desse efeito, ele é bem popular, muita gente gosta dele. Pode ser que tu nem saiba que tu tá vendo esse efeito, mas ele tá lá na foto, tá? Essa aqui é uma foto que tem o efeito Orton, tá sendo utilizado. Esse aqui é bem famoso, esse fotógrafo William Patina, ele é bem famoso por utilizar. Essa foto aqui também tem o efeito Orton, tá? Tu vê que muitas delas tem, ó, essa aqui tem o efeito Orton, pode ser que tu não identifique de cara, mas com o tempo, com o treino, tu vai começar a identificar esse efeito de uma forma mais fácil. Essa fotografia aqui tem o efeito Orton, vamos dar mais uma olhada. Aqui, opa, o que aconteceu aqui? Eu não cliquei em nada, mas eu vou tentar não clicar aqui, mas enfim, essa aqui tem o efeito Orton, essa aqui tem o efeito Orton, essa aqui definitivamente, essa aqui também. Tu vê que ó, essa aqui, muitas fotos que estão como populares tem o efeito Orton, essa aqui tem, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui, enfim, só para ver como é popular esse efeito e talvez tu nem perceba que está sendo usado, mas ele está lá e ele é um efeito que está entre as fotos populares, né? Então, como é que a gente faz esse efeito, tá? A gente vai precisar do software nosso de edição, no Lightroom
e o Photoshop, tá? Como eu te falei, ela é um efeito que funciona melhor em fotografias que tenham folhagens, que tenham folhas, flores. E essa é uma foto minha que eu já tirei há um bom tempo, tá? E eu acredito que ela seja muito boa para isso, tá? A gente tem bastante detalhes finos aqui. Eu não uso muito nas minhas fotos, tá? Eu prefiro não fazer, mas tem algumas fotos sim que eu acabei utilizando esse efeito. Essa aqui não é uma delas, mas mais recentemente que eu tenho utilizado, né? Essa foto aqui eu utilizei o efeito Orton, tá? Eu sou um cara que usa de uma forma mais sutil. Eu não gosto de usar muito pesado. Essa aqui eu utilizei o efeito Orton também. Qual mais? Bom, pra gente não perder muito tempo, tá? Essa também é uma foto que eu separei pra gente trabalhar. Então, a gente vai vir aqui no Lightroom, tá? Tu vai editar conforme tu quer a tua foto, a edição final dela. E aí, tu vai vir aqui com o botão direito, editar em... Aí a gente vai abrir no Photoshop, editar em Adobe Photoshop. Eu já tenho elas abertas aqui, ó, essa e essa aqui, e uma foto também que eu editei inteiramente no Photoshop, tá? Que eu vou mostrar também como é que a gente pode fazer, tendo esse monte de camada aqui. Mas vamos começar pelo básico. Então a gente abriu no Photoshop. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e como é que funciona na verdade? Vamos começar pelo começo aqui. O efeito Orton, eles são duas fotos mescladas juntas, tá? O Michael Orton, como é que ele fazia esse efeito? Ele tirava em campo uma foto normal, que é o caso dessa aqui, e depois ele fazia uma segunda exposição desfocada e mais clara. E aí sim ele juntava por um processo lá, era na fotografia analógica ainda, ele conseguia juntar as duas exposições e criava esse efeito Orton. Aqui no Photoshop, no digital, a gente não tem a necessidade de fazer duas fotografias, tá? Tu pode ver que a gente vai com uma foto só, a gente já consegue chegar nesse efeito final. Então eu vou clicar aqui na nossa camada, vou com o botão direito, eu vou pedir para duplicar essa camada. Vou colocar o nome dela aqui de Orton, tá? Pra gente não se perder, a nossa organização no Photoshop. E a gente vai vir em filtro, desfoque gaussiano, tá? A gente vai, na primeira etapa, já desfocar a nossa foto. E qual é o raio que eu utilizo aqui, tá? Não é uma regra, também não precisa ser exatamente igual, mas um bom chute, eu diria que o tamanho do raio é a quantidade de megapixels que tem a tua câmera, ou a tua foto final, digamos assim. Se tu fez algum recorte e a foto passou de 24 megapixels para 20, talvez utilize aqui 20 megapixels. Essa câmera, ela era uma Nikon D5300, tá? Se eu não me engano, ela tem 24 megapixels. Então eu vou colocar aqui 24, tá? Não precisa ser exatamente, pode ser 22, pode ser 20, pode ser 30, tá? A gente vai ver que isso altera, sim, o nosso efeito, mas não tanto, com uma técnica que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui mais ou menos, 24.9, tá ok. Então a gente tem uma camada aqui que ela está desfocada, tá? É a nossa camada Orton. Então eu vou vir aqui em ajustes no Photoshop, vou chamar o efeito aqui, o ajuste de curvas, e eu já tenho um vídeo no canal que explica como é que funcionam as curvas, tanto no Photoshop quanto no Lightroom ou qualquer software de edição, tá? Funciona da mesma forma. Mas uma coisa muito importante é utilizar esse botão aqui, que tu pode ver que ele criou essa setinha, então tudo que a gente mexer aqui nas curvas vai estar sendo aplicado somente nessa camada Orton aqui, que é o que a gente precisa, tá? E aí eu vou deixar a foto mais clara, vou dar mais contraste na foto, tá? Vou deixar ela mais clara aqui e vou puxar um pouquinho para cá para deixar ela mais escura aqui. Então eu basicamente clareei a minha foto, criei mais contraste e também deixei ela desfocada, tá? E agora, com a beleza do Photoshop, olha como é simples, tá? Eu vou trazer aqui, eu tenho que clicar primeiro na minha camada Orton, eu vou começar a mesclar ela, e aqui eu estou na opacidade 100%. Isso quer dizer que essa foto de cima, ela está tomando 100% da foto. Eu gosto de primeiro deixar no zero, tá?
Então, aqui é como se fosse uma transparência, tá? Eu tenho 0%, então eu tenho 100% de transparência. Quer dizer que esse efeito ele não está sendo utilizado no momento, tá? Tanto que se eu desligar aqui essa camada, né, eu não estou vendo ela, não está fazendo diferença nenhuma na nossa foto. Aí eu vou ligar aqui e eu, muito devagar, eu vou chamar aqui a nossa opacidade. Eu vou exagerar o efeito para a gente conseguir visualizar bem, tá? Vou colocar aqui 50%, 60%. Ó, essa aqui já ficou com aquele efeito bem mais pesado, tá? E isso vai muito do fotógrafo. Eu, particularmente, não gosto que seja um efeito tão pesado assim. Então, eu, particularmente, gosto de usar entre 15 e 20, quando tá mais pesado de efeitos, talvez uns 30%. Eu vou deixar em 30 aqui, porque como a gente está fazendo o vídeo sobre o efeito Orton, né, para a gente conseguir visualizar melhor. E parece que não tem nada na foto, mas olha só, se eu desligar aqui a camada do Orton, fica bem visível que tem sim o nosso efeito, né? Parece que as folhas estão brilhando, né? Tá sendo aquele efeito surrealista. E é basicamente assim que funciona o efeito Orton. Vamos fazer de novo aqui nessa outra foto, tá? A gente vai fazer mais rápido dessa vez. Duplicar a camada, colocar como Orton. A gente vem em filtro, desfoque, gaussiano. Também foi com uma Nikon D750, ela também tinha uns 20, 24 megapixels. Vou deixar a mesma regulagem aqui, tá? Ajustes, curvas. Não se esquece de clicar nesse botãozinho aqui. E aí a gente vai criar um contraste aqui. E de novo, só para tu entender a opacidade. Aqui em 100%, nota que a gente tem que estar clicado na camada do efeito Orton, tá? Em 100%, ela não está interagindo com a foto de baixo. A partir do momento que eu abaixar o efeito aqui, eu gosto de começar do zero, tá? É uma coisa minha. Pode ser que tu goste de começar de 100. Então, à medida que eu vou aumentando aqui, eu vou mesclando mais a minha camada do efeito Orton, tá? Também vou deixar um pouquinho mais forte, em 33%. Mas eu gosto de usar entre 15 e 20, tá? Eu não vou muito mais que isso. É só para dar uma pitada, é só para dar um toque, tá? Por isso que muita gente não percebe esse efeito Orton, mas ele tá lá e tá afetando a nossa imagem. Talvez se eu colocasse aqui em 25, e desligar, tu vê que faz diferença, assim, principalmente nessas áreas, como a gente falou, que tem esse efeito, que tem esse detalhe fino aqui, das folhagens, dessa palha seca aqui, a gente consegue visualizar mais o nosso efeito Orton, tá? E agora, vamos fazer a última edição aqui, que é quando a gente já tem, né, toda a edição feita aqui no Photoshop. O que a gente vai fazer? Eu tenho que criar aquela camada limpa para fazer o efeito Orton, né, para aplicar o desfoque e o contraste. Então, o Photoshop ele nos permite, ele vai meio que chapar todas essas camadas aqui de efeitos, de modificações que a gente fez na foto, e vai criar uma única camada aplicando todos esses efeitos. E a maneira de fazer isso é segurando Ctrl mais Alt mais Shift e apertar a tecla E. Dá um tempinho para ele pensar. E foi criado uma camada nova. Tanto que se eu desligar e ligar, não faz diferença nenhuma. Porque tudo aqui embaixo é exatamente igual a essa camada aqui, tá? Eu vou renomear ela para Orton. E aqui é basicamente o mesmo esquema. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Também foi fotografado com uma Fuji X-T20, essa foto. Aí eu venho em ajustes, curvas, não se esquece de clicar nesse botãozinho, tá? E vamos fazer o nosso contraste. E aí eu venho, tu vê que eu tirei a opacidade das curvas, mas não, eu quero tirar do efeito Orton. Venho para o 0 e adiciono um pouco de efeito aqui na nossa foto. E tu pode brincar agora, o bom do Photoshop é esse, que tu vê em tempo real, né? Se eu quiser deixar mais claro o que isso faz na minha foto, né? Tu vê que vai deixar mais brilhosa, né? Vai dar mais surrealismo para o nosso efeito. Tudo isso aí tu consegue mudar. Por exemplo, tu vem aqui na camada do Orton,
tu vem em filtro de novo, desfoque, gaussiano, e agora eu não quero mais 24.9, eu quero 50, e eu quero ver que efeito isso faz na minha foto. Então, é questão de brincar com o desfoque, com a quantidade de contraste aqui e também com o nível da opacidade para tu chegar no efeito que tu quer, na quantidade de efeito e na estética desejada, tá? E caso, eu esqueci de falar, mas caso tu não tenha o Photoshop, tu pode usar muito bem esse aqui, ó. Se tu vier aqui no Google e digitar GIMP, que é GIMP, ó, é esse primeiro que aparece, ele é uma cópia do Photoshop e ele é de graça, ele é disponível para baixar aqui, tu só baixa e utiliza ele. Ele é exatamente igual ao Photoshop, tu seguiu o passo a passo que eu expliquei aqui, também vai chegar no mesmo resultado, tá? E se tu gostou desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, dessas técnicas mais obscuras que fazem uma diferença grande na nossa imagem, dá uma olhada aqui no Método 20, onde eu te mostro não só esse tipo de técnica, mas toda o caminho da fotografia, até para quem é iniciante, do zero mesmo, tá? É basicamente todo o meu conhecimento de 15 anos de fotografia, de acertos e erros, tá? Tem bastante erros nesse meu caminho, e eu corto esse caminho para ti, eu faço esse atalho, que basicamente eu te forneço esse atalho que está dentro do Método 20, eu vou te mostrar o passo a passo para tu fazer as melhores fotos da tua vida, tá? Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!